Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E você já sabe, aqui no canal Ceras Negras, quem manda sugestões aqui são os nossos inscritos que participam ativamente conosco aqui desse processo de construção e repartição de conhecimento. E no caso dessa empresa, a sugestão veio do João Felipe, grande João Felipe, um forte abraço para você, João, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, espero corresponder às suas expectativas. E essa empresa também aqui é uma homenagem a mais uma inscrita nossa, Ângela Moura Santos, lá de Ribeirão Preto, inclusive essa empresa aí pertinho da sua região aí, Ângela. Nós vamos falar, sabe de quem? Da Raízen SA, que quando você passar aí pelos postos Shell, tal, você já vai ver ali a Raízen que está presente, né? Mas para a gente contar toda essa história, saber da onde que surgiu a Raízen e quem está por trás da Raízen, então vamos começar lá no ano de 1936, quando Pedro Ometo, João Ometo e Mário Dedini. Eles compram uma usina, que é a usina Costa Pinto. E a partir dali, então, começa a produção de açúcar e de álcool nessa usina Costa Pinto. Já em 1949, eles criam mais uma usina, que era a usina da Barra, né? E a partir desse momento, o comando todo do grupo passou a ser do Orlando Ometo. E a partir daí, então, Orlando Ometo começa a desenvolver, mas sempre com usinas e com produção de açúcar e de álcool, até que chega no ano de 1986, a maior produtora de açúcar e álcool aqui do Brasil. Aí quem assume o comando é o Rubens Ometo. Aí com o Rubens Ometo, a empresa começa a ter o seu grande salto, tanto que no ano de 2000, aí eles mudam o nome do Grupo Ometo para Cosan. Então, hoje todo esse grupo tem como hold ali, como controlador geral, o Grupo Cosan. E depois de adquirir as operações da Exxon também, que é a Exxon, que era a Esso aqui no Brasil também, então eles passam também a fazer a distribuição de combustíveis através dos postos Esso e também dos lubrificantes, isso tudo pela Cosan. Na sequência, eles vão também para a logística, e aí criam uma empresa chamada Rumo, e depois, na sequência, a Rumo também faz a parceria com a ALL, América Latina Logística, então se transformando aí praticamente na maior transportadora ferroviária do Brasil, o Grupo Rumo. E a coisa daí, ela vem se desenvolvendo. Chega no ano de 2011, aí eles fazem uma joint venture com o Grupo Shell. Já tinham feito com a Esso e agora fizeram também com o Grupo Shell. Só que ali no caso era uma joint venture e criaram uma empresa para sediar todas as operações que era do Grupo Shell, que era a empresa Raízen. Então a Raízen, ela surge no ano de 2011, mas é uma empresa dentro do Grupo Cosan. Aí na sequência a empresa Raízen começa também a se expandir, aí passa também a investir em energia solar, a geração de energia, daí passa também a investir na geração de energia através da biomassa do bagaço de cana, e aí agora em 2021 compra uma empresa justamente nessa área, que é a Biosev. Com todo esse crescimento da Raízen, chega no ano de 2021, em agosto de 2021, fazem um IPO. E aí a Raízen passa a ser uma empresa sociedade anônima de capital aberto. Só que com um detalhe, todas as ações ordinárias pertencem ao Grupo Cosan, né? Estão ali com o Grupo Cosan. E as preferenciais, então, o que nós vamos ter disponível no mercado para comercialização são as ações preferenciais. Agora, no ano de 2022, aí o que aconteceu? O contrato que eles tinham de parceria com a Shell encerrou e agora eles compraram toda a operação da Shell no Brasil. Então, toda a operação da Shell no Brasil hoje pertence à Raízen. Fora isso, também já compraram a participação, né, toda a participação da Shell na Argentina. Então, a Raízen também está na Argentina. Então, por aí você já tem uma ideia do que é o Grupo Raízen, que trabalha tanto na produção, na distribuição, na comercialização de a etanol, né? E naturalmente também de combustíveis, já que daí vende também os combustíveis dentro dos postos Shell. Então, hoje quando você passar na frente do posto Shell, você já vai encontrar ali a Raízen. Mas para saber como é que está a situação econômica e financeira da empresa, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre agora do ano de 2022. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Raízen Energia SA, referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora do primeiro trimestre do ano de 2022, as informações mais recentes apresentadas pela empresa.
Começando pelo ano de 2019, para que a gente possa entender o que é a Raizen através dos seus números, ela tinha um patrimônio total, um ativo total de 29 bilhões de reais. E desses 29 bilhões de reais, naturalmente que uma grande parte está aqui, ó, dentro do imobilizado, que são todos os bens necessários ao funcionamento da empresa, suas instalações, máquinas, equipamentos, estrutura, enfim, tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da empresa. E nessa parte de cima nós temos o capital de giro. E por que nós damos tanta ênfase ao capital de giro? Porque o capital de giro são os recursos que fazem toda essa máquina aqui funcionar. Então de nada adianta ter máquinas, equipamentos, instalações, se não tem dinheiro para comprar matéria-prima, se não tem estoque de matéria-prima e tudo mais. Então o capital de giro ele passa a ser fundamental para a saúde da empresa. E aí no ano de 2019 eles tinham um capital de giro de 13 bilhões de reais, o que correspondia a 45,9% de todo o ativo da empresa. Desse valor, 2 bilhões 167 milhões era dinheiro que estava em caixa, banco e aplicação. Contas a receber 1 bilhão 783 milhões e o estoque mais de 4 milhões de reais. Já para 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho aqui, vai para 31 bilhões de reais e desses 31 bilhões de reais, o capital de giro agora aumenta para 14.438, o que passa a corresponder 46%, praticamente dentro de uma faixa de estabilidade aqui em relação ao ano passado. Já no caixa fechou com 2 bilhões 604, aumenta aqui o contas a receber para 2.438 e um pequeno aumento nos estoques também, fechando em 4 bilhões 403 milhões de reais. Chega o ano de 2021, é o ano do IPO, e aí no ano do IPO, o que acontece? A empresa ela dá esse salto ó, de 31 para 100 bilhões de reais, então a empresa ela fica 3 vezes maior do que ela era. E dentro do IPO, nós temos aqui já também as imobilizações, que inclusive aqui entra também a compra da Biosev, né? Então aparece aqui também a compra da Biosev, e o capital de giro pula para 47 bilhões com 46,9% de representatividade. O volume de dinheiro em caixa pula de 2 bilhões para 8.200, também aumenta aqui o contas a receber de 2.400 para 6.200 e aumenta o estoque de 4.400 para 9 bilhões e 900. Já no primeiro trimestre de 2022, agora em dia 31 de março, a empresa passa a ter um valor total dentro do seu ativo de 105 bilhões. E o capital de giro aumenta aqui para 51 bilhões, apesar de uma redução no volume de dinheiro em caixa, mas temos aqui um aumento no contas a receber e também um aumento aqui nos estoques da empresa. E aí aqui nós vamos ter, dentro desses outros créditos aqui, que também aparece um valor significativo, são operações com derivativos que estão registrados lá no balanço da empresa e nas notas explicativas e naturalmente temos aqui também tributos a recuperar, né? Então tá aqui o capital de giro, 51 bilhões, 49,3% de representatividade. Então aqui você observa a entrada do IPO, o crescimento da empresa. Indo já para a parte de endividamento, que é visto aqui no passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento, que era de 85,8% de tudo que a empresa possuía, totalizando 25 bilhões. No ano de 2020, permanece aqui com 25 bilhões de endividamento, só que a representatividade e o peso da dívida reduz para 82,1%. Podem reparar também que praticamente metade da dívida é no curto prazo e metade no longo prazo. Já no ano de 2021, com o IPO, nós temos isso aqui, ó, 5.609 DPL, que pula para 22 bilhões DPL, então está aqui a entrada dos recursos através do IPO. Só que o endividamento também, a empresa busca mais financiamentos aqui, e vai para 78 bilhões de dívida, porém o peso da dívida fica um pouquinho menor, 77,8%. E finalmente agora em março, a dívida pula para 84 bilhões de reais, só que o peso da dívida agora é de 80%. Então quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 80% e praticamente aqui 40 bilhões no longo prazo, 43 bilhões no curto prazo. Então por aqui você vê o comportamento do endividamento da Raizen. Olhando agora os resultados, o que a empresa gera de resultados? Em 2019, ela faturava 100 bilhões de reais. Já no ano de 2020, é o ano até da pandemia, né? O faturamento ele cai para 89 bilhões. Então, quando da paralisação da economia, em função da pandemia e tudo mais, então o faturamento ele cai para 89. Porém, em 2021, olha o que acontece com o faturamento da Raizen. Pula de 89 bi para 191 bilhões de reais.
E agora, nos 3 primeiros meses do ano, já acumula 55 bilhões, o que nos dá aqui uma previsão de pelo menos uns 220 bilhões de faturamento em 2022. Então, olha só, a Raízen faturando, projetado, né, 220 bilhões de faturamento. E o lucro, 2 bilhões e 100 em 2019, cai aqui em 2020 o lucro para 1 bilhão e 39, aumenta o lucro em 2021 para 3,249 e agora em 3 meses do ano já acumula 1 bilhão 422 milhões de lucro, o que também nos projeta aí um lucro perto de 6 bilhões para o ano de 2022. Aproveitando aqui, chama atenção esses números aqui, ó, o custo do produto vendido. Então, de todos os combustíveis e todos os produtos vendidos pela Raízen, 95,2% é o custo do produto. Então, a margem bruta da empresa é muito baixa, 4,8, aumento para 6,1% e esse ano aumento para 7,5%. E aqui embaixo a margem líquida, quanto que eles ganham vendendo seus produtos, 2,1, 1,2, 1,7, 2,6%. Naturalmente que quando se olha essa margem baixa aqui pelo faturamento tão alto, também há que se comparar com outras empresas, lá por exemplo como a Vibra Energia ou a própria Petrobras também, apesar que a Petrobras temos que tirar fora dessa comparação, que ela já não é mais uma distribuidora, né? Então ela é mais a exploradora e refinadora do petróleo, então ela foge aqui do varejo. Mas no varejo nós temos uma outra comparação que você pode fazer também, é com a Ultrapar, né? Então, olhando essas empresas, aí vamos observar que todas elas trabalham com uma margem extremamente baixa. Também aproveitando aqui, numa colaboração do professor Antônio Geraldo Rodrigues, que também nos traz muitas informações, nos traz números aqui, para que a gente possa repartir com vocês essas informações. Então temos aqui um gráfico da liquidez geral, que é a capacidade de pagamento de curto, médio e longo prazo, para ver como é que está o caixa da empresa em relação ao endividamento. Então o endividamento de curto, médio e longo prazo começa com uma liquidez geral de 0,91, cai para 0,86, cai mais um pouco para 0,76 e agora uma leve recuperação para 0,78. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de 78 centavos. Já na liquidez corrente, que é o dia a dia da empresa. Então, em relação a tudo aquilo que ela tem que pagar no dia a dia, para cada R$1 de dívida, ela tinha 1,12 em 2019, 1,12 mantém estável em 2020, 1,16 em 2021 e 1,18 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida, a empresa tem R$1,18. Paga e sobra. Não é uma folga financeira, não é uma empresa que trabalha com muita folga, mas também não tem aperto financeiro, pelo menos no curto prazo. Já o endividamento, olhado nesse gráfico aqui, vamos observar o tamanho e o comportamento da dívida. Ela sai com 85,8% em 2019, reduz para 82,1%, reduz para 77,8% e agora uma leve subida aqui para 80,1%. De tudo que a empresa tem, ela deve 80,1%. Já a margem líquida, que é o quanto ela ganha em relação ao que ela vende, tirando o custo, tirando despesa, o resultado financeiro, impostos, quanto que sobra líquido para a empresa? 2,1%. No ano de 2020, cai para 0,20%. No ano de 2021, nós temos aqui 1,7%. E no ano de 2022, 2,6%. E tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 2,6%. Nesse outro gráfico aqui temos a rentabilidade do ativo, quanto que ela ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. Em 2019, 7,2%, cai para 3,3% e praticamente permanece estável com 3,2%. Em relação a tudo que foi investido, ela gera um ganho de 3,2%. Já a rentabilidade do PL, aqui nós temos o acionista, o investidor, que tem a sua participação lá dentro do patrimônio líquido da empresa. No ano de 2019, ele ganhou 50,6%. Já no ano de 2020, essa rentabilidade do PL cai para 18,5% e agora também com a IPO em 2021, ela cai um pouquinho mais para 14,6%. E por que eu digo com a IPO? Porque com a IPO o PL da empresa fica maior. Então, quer dizer, é lucro que tem que ser distribuído para um PL maior, razão pela qual, por si só, a rentabilidade do PL ela já acaba ficando menor, 14,6%. Portanto, os acionistas, ao comprarem ações da Raízen, tiveram um ganho no ano de 2021 de 14,6%. E aproveitamos também, trazemos esse gráfico aqui para mostrar o comportamento do valor das ações da empresa
desde o seu IPO. Por isso que você vai ver numa linha reta aqui, todo zerado, né? Porque na verdade o IPO da empresa foi feito em agosto de 2021. Então, a partir do momento que foi feito o IPO, então nós temos aqui um comportamento trimestral do valor das ações. Então, quando foi feito o IPO, ela larga lá com R$7, daí em seguida já cai para 6,41, volta lá para o 7, cai um pouquinho para 6,95 e agora quando da gravação desse vídeo, no dia 25 de maio, as ações estavam sendo cotadas a R$ 5,79. Então, por aqui você vê como que as ações vêm se comportando trimestralmente, o valor das ações. E aqui nesses gráficos aqui, no verdinho, nós estamos vendo aqui os lucros trimestrais da empresa e aqui o único período que ela teve um prejuízo no trimestre fechado em junho de 2020. A partir então, ela começa uma série de lucros. Então está aqui o comportamento das ações e o comportamento dos lucros trimestrais da Raízen. E fechando também a nossa análise, trago nesse gráfico aqui, nesse quadro, né, os outros indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Raízen? 2,09. O que é esse valor patrimonial da ação? Se você pegar todo o patrimônio da empresa, pagar todas as dívidas e dividir o que sobrou para os acionistas, caberá a cada ação R$ 2,09. Porém, essas ações estão sendo comercializadas a R$ 5,79. Você, para comprar uma ação da Raízen hoje, cotação agora do último dia 25 de maio, você pagaria R$ 5,79. Portanto, as ações elas estão com ágio de 177%, representado por aquele PVP, preço por valor patrimonial, de 2,77. No ano de 2021, a empresa gerou um ganho de 30 centavos, um lucro de 30 centavos por ação, o que corresponde com o valor de mercado a 5,18% de rentabilidade. Como a empresa fez o seu IPO em 2021, não existe ainda um histórico de dividendo para os seus acionistas. Então, por isso que está ali o DPA, o dividendos por ação, zerado. E a relação preço/lucro, que é o tempo de retorno do investimento através dos lucros gerados pela companhia, fechou em 19,03. Portanto, os acionistas levam 19 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela Raízen. Tá, então, mais uma empresa analisada e dessa feita foi a Raízen S.A. Então agora você já sabe toda a história, quem está por trás da empresa, como que tudo isso aqui surgiu, né? Então é importante que justamente na hora da gente investir em ações, comprar ações de uma empresa, saber, mas pô, que empresa é essa? O que ela faz, né? Até porque muitas vezes o nome da empresa não é a marca do produto que ela comercializa, não é a marca utilizada para o mercado, né? Então a Raízen agora você já sabe, né? O que ela faz, de onde ela veio, quem está por trás dela e também já consegue enxergar para onde que ela vai, né? E aí importante então é saber essas informações a respeito da empresa, mas principalmente saber como é que ela está financeiramente, como que está de endividamento, como está de rentabilidade, por quê? Quando a gente investe em ações, então nós trabalhamos com duas pontas. Nós trabalhamos com risco e trabalhamos com retorno. Então nós temos que ver quais os riscos envolvidos na operação. E aí, naturalmente, você tem que ver se essa empresa tem perigo de quebrar, de descontinuar, ou enfim, acontecer alguma coisa. E aí você vê no lado financeiro, no lado de endividamento e no lado de rentabilidade. E aí você tem que olhar a outra ponta. Qual é a possibilidade de retorno que eu vou ter? Então, a partir desse momento, você começa a observar se a empresa ela gera retorno ou não, se ela gera lucros, ela é uma empresa geradora de caixa, geradora de resultados, e aí você olha nessa outra ponta também. E aí, consequentemente, nós temos o valor de uma empresa, né? Então, se vale a pena, se não vale a pena investir nessa empresa. E aí entra o outro detalhe, que agora é saber o quê? Qual é o valor que essa ação está sendo comercializada. Então, daí a gente vai fazer toda essa comparação, quanto que vale a empresa e qual é o valor que ela está sendo comercializada. E muitas vezes a gente vai observar que as ações elas dão uma queda significativa e aí quando você olha nas demonstrações contábeis, você vê que não aconteceu absolutamente nada com a empresa, ela vem no mesmo caminho. Então você vê que aquela queda toda, ela não tem uma justificativa baseada nos números. Então se ela não tem uma justificativa baseada nos números, a tendência é que essa ação ela retome a sua posição ao natural.
fundamental, né? Então você vai perceber que houve um movimento ali de compra e de venda que fez essa oscilação no valor da ação. Mas o importante que é saber como que está a empresa, porque quando se fala de investimento a gente tem que pensar no longo prazo, né? Então não é uma coisa para investir hoje e ficar rico amanhã. Não, investimento é uma coisa que você vai plantando para ter um patrimônio. E quando você constrói esse patrimônio, aí você passa a ter uma vida mais digna e uma vida melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.